seu filho fale obrigada, por favor, fale obrigada, por favor. E eles vão falar, entendeu? Agora, se você fica, fala obrigado, agradece, por que não disse isso? Aí, entendeu? Aí a criança fica... Mas se você fala, a criança aprende. Olha, gente, tô respirando fundo de muita emoção aqui, doida para sair e tentar aplicar essas coisas aqui. Muito legal. Olha só, a gente vai agora, Cris, para o primeiro VT, parte 1. Dona Sara fez parte 1, parte 2. A Sara, então, como eu falei para vocês, ela foi lá até a casa da Vanessa Galvani, filmou como a Van, aqui, nossa queridíssima, lida com as filhas dela. Ela sempre conta as histórias, mas agora a Sara traz isso em imagens. Dizem que casa de ferreiro, espeto de pau. Mas, pelo que eu soube lá na casa da Galvani, casa de ferreiro, espeto de ferro mesmo. Pode rodar aí. Vocês já viram aí no estúdio duas categorias de brincadeiras, as teatrais e as extravagantes, não é? Agora a gente vai ver aquelas que as crianças mais amam, que são as corporais e as agressivas. Como que será que elas funcionam? Vamos ver! Ao assistir uma cena dessas, quem imaginaria que é uma terapia? O adulto precisa extravasar os estresses e ansiedades do dia a dia, não é? A criança também. Então, que tal unir o útil com o agradável? A mestra em educação e coach emocional Vanessa Galvani explica os benefícios desse momento para a criança. Garante a conexão, garante, né, ela se sentir amada, se sentir empoderada, ter uma noção corporal do seu limite, da sua força, de se sentir capaz, autoconfiante. E os estudos falam também que novas conexões neurais são construídas no cérebro enquanto a criança tem essa atividade com outro adulto e com um adulto com o cérebro prestando atenção, um adulto presente. Então isso é muito, muito bom e ajuda a criança a ficar mais inteligente também. Nossa, incrível, né? Pensa que acabou? Ainda tem mais. E estudos mostram que previne uma iniciação sexual precoce. Então se a criança consegue garantir esse toque, que é fundamental para o desenvolvimento dela, ela não vai buscar isso precocemente antes de estar preparada para isso. Existem uma infinidade de brincadeiras, mas a Vanessa separou algumas que as crianças mais gostam e que podem ser feitas na cama mesmo. A primeira é o rolinho. O rolinho é onde você abraça a criança e sai rolando com ela pra lá e pra cá e amassa e aperta bastante. Ela dá bastante risada, libera bastante tensão. E tem mais uma, a luta livre. Como será que é? Luta livre. A luta livre é a luta livre. Você tem que colocar umas regras. Tipo, na cabeça não pode. Então, eu não falei isso porque a Alice já sabe. Mas a cabeça não pode chute, não pode mordida, nada no rosto. E aí, da cabeça pra baixo, tudo pode. E aí, o adulto tem que tomar esse cuidado, né? Então, eu virei, não sei se vocês viram, eu virei um pouco de costas pra ela me chutar de costas, pra não me chutar na frente que podia machucar. Esse tipo de brincadeira não incentiva a violência. Porque esse é o maior medo que a gente tem. Não, mas eu vou brincar dessa forma agressiva com meu filho e aí ele vai começar a brincar assim com os amiguinhos. Não. Pelo contrário, quando a gente faz isso num lugar seguro, com conexão, a gente cria uma possibilidade da criança extravasar energia, emoção, raiva, agressividade de um jeito saudável. E existem dois detalhes fundamentais que você não pode esquecer. Quando eu mostro as brincadeiras terapêuticas, as pessoas acham, mas eu faço isso em casa. Ai, que bom, né? Só que tem dois detalhes que eu falo que são os dois pilares, que é a criança rir sem cócegas. Por isso que a gente faz contato físico, né? Porque geralmente o contato físico traz a risada também à tona, mas sem cócegas, porque as cócegas podem gerar uma tensão emocional, a criança pode se sentir desconfortável e por causa do efeito automático das cócegas, de rir automaticamente, ela pode não conseguir falar que não tá legal. E aí o segundo pilar é deixar a criança liderar. A criança precisa ganhar, a criança precisa vencer. E aí, quando a criança, no meio da brincadeira, direciona, fala, não, agora você faz isso, você segue. E a Amanda, com apenas 3 aninhos, já sabe conduzir muito bem. Mas eu vou não! Não me pegue, não! Alice, vem me salvar, Alice! Quando a
gente brinca dessa forma terapêutica, a gente está construindo a autoestima da criança, resiliência emocional, de eu não vou desistir frente à dificuldade. Porque ela vem com os pais, extravasa, tudo que ela não consegue, as incapacidades dela. E aí ela volta potente, forte para continuar aprendendo na escola, continuar testando um exercício novo, enfim. Então é por isso que a gente tem esses dois pilares. Incrível, não é? E no próximo bloco vamos te mostrar como ampliar essas brincadeiras, levando-as para um nível a mais. Tá curioso? Fique conosco que já já voltamos. Olha, a Vanessa disse que não é para trazer a violência. Ah, a gente aproveitou essa deixa aí. Eu queria estar em cima de um negócio ali, mas enfim, vou ficar aqui comedida. Vamos preservar os microfones, vamos entrar na linha. Mas Olha valeu, eu queria fazer um sonho, né? Eu tenho muita vontade de acertar em cheio essa almofada, Com a mão mas eu tô direita. no ar e Com a mão tal. direita que você tem menos força. Gente, Mas muito você fez uma pergunta muito legal nos bastidores aqui, Susan. Sim, vou puxar o gancho do que a Vanessa disse no final do vídeo. E eu perguntei para ela, eu falei, olha, mas essa ideia de deixar a criança sempre ganhar, eu não vou mostrar para ela que, tipo, o que vale é ganhar, ou então colocar ela Eliminar a sempre frustração. como alguém que está ganhando, que não vai ter um momento que vai perder, se frustrar e tal. E eis a resposta. Bem, a pergunta é muito ótima, é muito pertinente, né? Porque é o medo real que a gente tem. Mas, na verdade, o que acontece é o efeito contrário. Porque a criança perde o tempo todo no mundo. O tempo todo no mundo ela perde. Porque o mundo é dos adultos. E ela ainda está em formação. Então, ela não é capaz de jogar como um adulto, de desenhar como um adulto, de cozinhar como um adulto. E os bichinhos Então, isso querem. frustra muito. Então, quando você, em casa, permite, né, que ela ganhe, ela está aumentando o senso de poder dela, autoestima, autoconfiança, resiliência, para que ela possa voltar a encarar o mundo, entendeu? E aí ela não vai fazer bullying no outro, entendeu? Porque a criança que faz bullying é uma criança que se sente dominada. O tempo todo e ela quer passar força para frente. Ela quer dominar também. Agora, se ela tem um espaço seguro, terapêutico em casa, que ela pode exercer essa força de uma forma saudável, porque o adulto está conectado, ele está presente, está ali para proteger, ele não vai fazer isso na outra criança, no menor, no irmão, entendeu? É por isso que é muito bom. Uma criança Entendi tudo. conectada, uma Perfeito. criança que tem um contexto de liberdade sem pressão. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Gente, tá demais. Agora Demais você esse de casa programa. está mandando, tem alguma dúvida? DDD 12 983 15. Aí a defesa, hein? Olha lá, pega lá. Ó, pegou, né? Você quer, vamos pro intervalo agora? Quer? Aqui, ó. Conserta o microfone. Tá pensando o quê? Tá com medinho? Um breve intervalo. E a gente volta já, tá bom? A gente volta já. Fica o sistema... Muito bem, estamos de volta, um pouquinho mais cansados aqui numa Em guerra de almofadas, paz, mas estou. agora, né, mais tranquilos Você e levou a almofada conectados. embora? Tava tão Deixa legal. lá, né, porque daqui a pouco o pessoal aqui do consultório fala que quem é que pediu autorização? Cris, pois é, eu fui um menino travesso, peguei as almofadas da Darley, me perdoe seu menino aqui, a gente está extravasando, tá tudo certo, conectados. Para extravasar as tensões. Isso, exatamente, porque agora o nosso programa, estamos mais conectados no tema aqui, está muito mais tranquilo. Agora é o seguinte, a gente tem o povo de casa participando, eu tenho dúvida, você tem dúvida também, e tem ainda a segunda parte da nossa dinâmica, que tem mais brincadeiras Deixa eu por falar aí. então sobre aquele negócio da autoridade. Pergunte, que ficou no Que eu ar. acho que é uma coisa também que te interessa. Porque a gente até já conversou isso no particular. A sensação que a gente tem é que quando a gente vai brincar em situações talvez mais punks ainda, que você adoraria ali passar um sermão, é como se você fosse brincar e tipo, perder a autoridade sobre aquele assunto. E aí eu queria que você me dissesse a respeito, entendeu? O que é que você pensa sobre? Todo mundo tem essa maior dúvida. Tipo, né? como assim eu vou brincar com assunto sério? Ele tá falando palavrão, ele não quer, não quer, e eu vou brincar com isso. Isso é porque da educação que a gente teve, né? Que os nossos pais não tinham essa informação sobre neurociência. Eles não sabiam que tinha que integrar o cérebro, que a criança não é capaz de entender isso. Então, e eles achavam que a obrigação da criança é respeitar o adulto. E hoje a gente sabe que a criança respeita quando ela está conectada. Então, não adianta você exigir que a criança respeite você quando ela não consegue pensar. A parte do respeito e controlar impulso é no córtex. Eu lembro a regra, eu lembro que isso machuca aqui. Só que se aqui não está funcionando, então, assim, eu vou me frustrar em dobro. Se eu quero ameaçar, dar lição de moral, eu posso fazer isso. Vou colocar em castigo,
isso tudo vai me estressar ainda mais. E eu não vou ter o resultado que eu quero e ainda vou estar mais estressada. Isso é verdade. Então não adianta. Então o que eu falo é o seguinte, pegue mais leve. Faça a brincadeira, você vai ensinar depois, você vai corrigir depois. Você vai mostrar que a criança vai te respeitar porque você é uma autoridade, porque você é um guia. O pai e a mãe são guias, né? Não são amigos, são guias. E aí, só que aí ele vai ter uma lembrança de uma memória afetiva. Nossa, eu lembro da minha mãe uma vez que, sei lá, derrubou um prato, quebrou e ela começou a fazer uma dança doida. e aí não cria um trauma de tipo, ai, nossa, quando eu quebrei um prato em casa, minha mãe gritou e todo mundo ficou aterrorizado de medo. Entendi. Entendeu? A experiência é outra. E aí você vai se tornar um adulto que vai lidar com os problemas de uma forma muito mais leve, positiva. Ah, vamos ver, vamos resolver, mais leve, né? Do que, que pesado, nossa, meu Deus. Não seria isso que te tiraria a autoridade do pai e da mãe. Pode ser outras questões, mas não essa, talvez. A gente já teve até participação aqui, por exemplo, de mães perguntando como ter autoridade com os filhos, né, Cris? E a gente entende que tem outras questões muito mais profundas, talvez, com a pessoa, né? Nessa questão de ter autoridade em casa, do que necessariamente, talvez, a questão das brincadeiras. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, nós temos a segunda parte desse VT. Sarinha foi lá, hein, gente? Mão na massa, espeto de ferro aí. E você de casa aprendendo em primeira mão. Pode rodar. Você já aprendeu como aliviar as tensões do seu pequeno com apenas alguns minutos e uma cama, não é? Mas as brincadeiras terapêuticas não param por aí. Tem um dia do mês que a família muda toda a configuração de um cômodo e prepara para as amadas brincadeiras malucas. A Vanessa explica que não precisa ser pai nem mãe para fazer as brincadeiras terapêuticas. É isso mesmo, pode ser qualquer adulto, tio, tia, primo mais velho e até o vovô e a vovó se conseguirem. O importante é ser um adulto e inclusive pode ter várias crianças ao mesmo tempo. Quando a gente traz os colchões para os colchões das brincadeiras, os colchões, as almofadas e os cobertores e os travesseiros, uma vez por mês, porque é muito difícil de trazer, então a gente traz uma vez por mês, mas a mamãe todo dia usa as brincadeiras terapêuticas com a gente. Gente, realmente dá muito trabalho. Eu até ajudei a carregar o colchão, que é pesado, né? E você aí de casa também pode fazer isso com os seus filhos, com essas técnicas da Vanessa. Mas chega de suspense, né? Vamos logo revelar quais são essas técnicas e brincadeiras divertidas que precisam de um local e objetos especiais. A Pule-me é uma excelente opção para começar. Então a ideia é essa, você deita e pede pra criança pular e o fato dela não acertar você, ela se sente muito empoderada, ou se ela cai em cima de você, você dá risada, você sofre. Ai, por favor, não cai em cima de mim. Outra que faz muito sucesso é a brincadeira Chão é Lava. A do chão é lava, você precisa determinar um espaço onde ele não é lava. Então pode ser colchão, pode ser um tapete, pode ser uma fita crepe. E aí fora desse espaço vai ser a lava. E aí a ideia é fazer uma coisa de empurrar e jogar as pessoas fora pra cair na lava. A do burrito humano também arranca boas risadas. Você só precisa de um cobertor para enrolar a criança e um bíceps bem malhado. Lembrando que a criança deve ficar com a cabeça para fora. Vamos preparar. Deixa eu ver, eu tenho que ficar desse lado. Apontar. Preparar? Sim. 1, 2, 3 e... Quer ir, Amanda? O adulto pode ir introduzindo as brincadeiras aos poucos. Neste dia, por exemplo, a Vanessa explicou como funciona o boom. Você tem um dedo super poderoso. E aí você vai vir encostar o dedo na mamãe. Vamos ver o que será que vai acontecer? Vamos ver. 1, 2, 3 e... Bum! Meu Deus! Esse dedo é explosivo! 1, 2, 3 No decorrer da brincadeira, algo pode não sair como planejado, mas já adianto, é super normal. Ai, peguei você sem querer. Oh, coração. O choro, ele vai acontecer, muito possivelmente. Como, né, dá pra ver,
às vezes por um pé que foi no lugar errado, às vezes você fez uma coisa que não gostou, ou às vezes porque machucou de leve, né? Nada muito grave. Mas por que isso acontece? Porque a conexão é tão forte. E aí é quando a criança se sente conectada, quando ela começa a liberar energia com os movimentos de força, as emoções que estão lá embaixo começam a borbulhar. E aí ela vai arrumar uma desculpa para chorar. E aí vai ser qualquer coisinha. Então, espere, é previsível, pode ser que aconteça. E se acontecer, tudo bem, né? A gente acolhe, espera a criança processar. Lembre que o choro não tem a ver necessariamente com a brincadeira. Você não fez nada de errado, simplesmente é uma emoção guardada que aproveitou com a conexão, com aquela segurança, com tudo que com aquela coisa gostosa de se sentir amado e trouxe tudo isso à tona. Pode ser também que a criança invente uma brincadeira e aí é hora de você mergulhar na imaginação dela. E aí aí ela inventou da água-viva, falou, ó, você vai ser água-viva, você vai me pegar. Normal, você vai ser um monstro. A criança vem com esse faz de conta e você entra garantindo o toque físico, a coisa mais vigorosa, né? Água viva. Tem um peixinho fora do Eu quero você. A clássica guerra de travesseiros não pode faltar. E a Vanessa sugere utilizar almofadas, que são mais leves e têm menor chance de machucar. E você também pode expandir com outros objetos. A guerra de espaguetes também, super, né? É isso, é agressivo, é bom pra colocar tudo isso pra fora. Vamos lá, espada, vamos. Põe, vamos lá. Espada. Pá, pá. E até com meias. Vamos pegar na mamãe agora. Vem. Pega na mamãe. E aí a gente teve a guerra de meias, que a guerra de meia, a ideia é essa, é você tirar a meia um do outro e pode ser até no nível mais difícil com crianças maiores, em que a criança pode colocar a meia de volta. Então você tirou, ela corre, pega e aí a brincadeira pode durar horas, né? Pronto, vai lá. Aí teve a disputa da criança, que essa é uma classe que as crianças amam, que é você brigar pela criança mesmo. Ela se sente muito amada, libera muita atenção. Essas brincadeiras ficam muito mais divertidas e completas com a presença de 2 adultos, percebeu? E se conseguir a presença do pai, melhor ainda. Às vezes a gente acha, né, que o pai não pode brincar porque tem muita força. Não, essa força é importante principalmente para as meninas, né, porque gera esse empoderamento para elas, né, para que elas possam expressar essa força que elas têm junto com o pai, né, e o pai poder também expressar uma força junto com elas ali, que normalmente a mãe não consegue ou não pode, e muitas vezes sozinho também não funciona, né, porque muita brincadeira aqui, como vocês viram, são brincadeiras que você acaba fazendo em dupla, né, para funcionar direito. A brincadeira catapulta grega é muito divertida. E olha que eu posso falar por experiência própria, porque os meus pais brincavam comigo quando pequena. Acredita? A catapulta grega, essa é aquela que o André fez, né, e que empurrou as meninas. A ideia é exatamente essa, é você colocar a criança e fazer a força e jogar num lugar super seguro e medir bastante a força para realmente não machucar a criança. Ufa, gente, olha, só de assistir eu fiquei cansada. Realmente, muito tempo e muito esforço, mas é delicioso ver as crianças rindo, essa conexão entre a família. Tenho certeza que você aí de casa também vai começar a fazer. Olha aí, quanta ideia para poder colocar em prática. Gente, eu achei mas muito é muita bacana também brincadeira. a conexão do pai, todo mundo junto ali, né? E eu creio que você pode conquistar muita coisa com essas ferramentas